Bom dia, família Alvorada, graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Quero convidar você a fechar os olhos, vamos orar a Deus, você também que está em casa, ore conosco. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e bondade, Senhor, nos reunimos mais uma vez para louvar, para bendizer, para exaltar o Teu santo nome, porque não há Deus como Tu, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós nos reunimos aqui, Senhor, nesta manhã, para celebrar, para exaltar o Teu santo nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de todas as coisas. Por isso, Senhor, ministra em nosso coração, fala conosco, ministra em nossas vidas, é o que pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém. Antes de você assentar e a gente ler, deixa eu convidar aqui rapidinho o pastor Dito, corre aqui, pastor Dito. Pastor Dito é um dos pastores da igreja, atende alguns irmãos, e hoje está completando aí mais um ano de vida. Eu queria orar por ele. Sei que muitos irmãos completaram o aniversário essa semana, mas a gente quer orar pelos pastores dessa igreja, para que Deus capacite, fortaleça. Como presente de aniversário, nós vamos orar e pedir a bênção de Deus para a vida dele. Você pode erguer sua mão aí? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós queremos apresentar o pastor Dito em Tuas mãos, mais um ano de vida ele completa, ele que tem sido um dos copastores aqui nesta igreja, nós pedimos a Tua bênção sobre a vida dele, capacita ele, renova ele, dê a Tua bênção sobre ele, para que outras vidas sejam impactadas e abençoadas, para a honra e glória do Teu santo nome. Deus de poder e glória, nós pedimos as Tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Depois vocês dão os parabéns, pastor Dito, convida ele para aquele churrasco abençoado, né? Muito bem, você pode assentar-se, muito bom estar aqui com vocês. No último domingo não pude congregar com vocês, estava ministrando numa pós lá na Convenção Paulista, lá em Cosmópolis, e foi uma bênção, mas a gente sempre sente falta de estar aqui junto com vocês. Muito bem, alguns recadinhos bem rapidinho antes da gente entrar na última palavra desta série. Sábado que vem, dia 2, pela manhã, nós teremos a nossa ceia. Então a ceia será realizada no próximo sábado pela manhã. Então, se você só vem para o culto, chega um pouquinho antes, para poder participar do culto, para poder participar da nossa ceia. Pastor, eu quero participar da escola bíblica. Venha para a escola bíblica, iniciaremos uma nova série de lições bíblicas. E aí o Ministério de Ensino está numa proposta aí de participação, de presente no final do trimestre, então venha participar. Nos próximos dias, vocês receberão nos grupos da igreja uma avaliação do projeto Alvorada. Você vai receber o link, e eu gostaria de desafiar você a responder o link lá, segundo a sua perspectiva. Nas próximas semanas, a liderança da igreja estará fazendo uma avaliação do projeto Alvorada, e aí a gente gostaria de ouvir vocês. Então, nos grupos da igreja a gente vai disponibilizar, tire ali 5 minutinhos, entre, participe, coloque a sua opinião. Pastor, alguém vai ver? Pastor Auriete vai ver todos. Se tiver 200, pastor, eu vou ver um por um. Não vai ser preciso identificar-se, mas se você quiser identificar, pode se identificar, porque aí a gente também vai saber, tá bom? Penúltimo, amanhã, às 18 horas, nós teremos o culto de gratidão a Deus. E durante o nosso culto, nós teremos o lançamento do novo livro do pastor Valdeci. É um livro sobre reflexões, mensagens de fé e advertência para o nosso tempo. A editora Promessa está lançando o livro do pastor Valdeci. Para quem não conhece, pastor Valdeci, por gentileza, fique em pé. Isso, vai que tem alguém que não conhece, ó, esse é o nosso pastor Valdeci, grande pastor da igreja, jubilado hoje, mas a Bíblia diz que ainda na velhice produzirá frutos, né, pastor Valdeci?
Amém? Então amanhã nós teremos aqui na igreja o lançamento do livro. Então quero convidar você para vir para o culto, participar do lançamento. O pastor vai ter alguns exemplares aqui para quem quiser adquirir os exemplares aqui. Vai ter um coquetel, vai ser uma bênção. Eu gostaria de convidar você a participar do culto e do lançamento do livro do pastor Valdeci amanhã. E última informação, como no sábado passado a gente avisou, Deus preparou um novo espaço para a família Alvorada, para a gente congregar. Fica ali na Avenida Santa Efigênia 287, a 500, 600 metros desse templo. Nós vamos para lá para ficar entre 1 ano e meio e 2 anos nesse novo espaço, para que daqui 2 anos, para a glória de Deus, nós estaremos inaugurando nossa sede própria, no espaço do Alvorada, para a honra e glória do nome do Senhor. E hoje, depois do culto, os conselheiros da igreja estarão indo lá nesse novo espaço para orar. Se você quiser ir conhecer, pode ir com a gente. Mas eu aviso, está bruto lá, né? Está sem limpeza, está do jeitinho que está. Quando for o dia da gente ir, vai estar melhorzinho. Mas quem quiser ir, a gente vai estar fazendo uma oração lá após o culto. E se você quiser nos acompanhar, vai ser uma bênção ter você conosco, tá bom? Vamos orar, feche seus olhos, vamos pedir que a palavra de Deus fale conosco nesta manhã. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos reunidos e nós nos reunimos como igreja para sermos ministrados pelo Teu Evangelho. Por isso, Senhor, pedimos a Ti, fala conosco, ministra aos nossos corações nesta hora. É o que pedimos a Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Irmãos, nós tivemos esse mês estudando essa série, Fugindo de Deus, uma série baseada no livro de Jonas. Quem conseguiu ler o livro de Jonas? Faz assim. Algumas pessoas leram, isso. E no último sábado, nós encerramos o capítulo 3 com o pastor Wagner, e o capítulo 3 terminava no momento em que Deus perdoa a cidade de Nínive. Nós encerramos o capítulo 3 olhando para o arrependimento daquela nação, até o rei de Nínive, num gesto público, ele se expõe de maneira humilhante diante do Senhor, e Deus ouve a oração daquela cidade. E a gente encerra o capítulo 3 vendo uma grande obra, uma obra extraordinária que Deus havia feito naquela cidade, pela misericórdia de Deus, através da pregação do homem de Deus, ainda que ele foi lá, obedeceu, mas ele não fez o melhor dele. A Bíblia diz, no capítulo 3, que o pastor leu conosco sábado passado, que era 3 dias para percorrer a cidade. Jonas disse, já que eu tenho que pregar, Deus me fez vir aqui, eu vou pregar. Ele faz em 1 dia. Imagina, um espaço para percorrer durante 3 dias, ele faz em 1 dia, ele sai correndo. E ele sai jogando palavras ao vento. Mas a palavra de Deus não está condicionada ao pregador, a palavra de Deus está condicionada àquele que é todo poderoso. E mesmo Jonas fazendo desse jeito, aquela palavra chegou até o rei, e o rei ordenou jejum coletivo, até os animais tiveram que fazer jejum, o rei se humilhou diante do Senhor, e Deus ouviu a oração daquele povo. Então uma cidade que era pecadora, uma região onde o pecado estava estabelecido, quando eles buscaram o Senhor voltou o olhar dele para eles. Mas aí termina o capítulo 3, inicia o capítulo 4, e eu gostaria de ler esse capítulo com vocês, para a gente encerrar a nossa série hoje. E o nosso tema hoje é, deixe Deus completar a obra. Você pode repetir comigo, deixe Deus completar a obra. Então é hoje, hein, Patrícia? A Patrícia no segundo sábado falou, quero ver o que vai ser do 4º capítulo, né? Vamos ler, capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa?
Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar ao leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Interessante o capítulo 4, porque ele não faz o desfecho do que aconteceu com Jonas depois. Mas o importante é, quando a gente olha para o livro de Jonas, se o livro de Jonas terminasse no capítulo 3, estava perfeito. Uma grande obra missionária tinha sido feita. Imagina, quem de nós pregadores, aqueles irmãos entre nós aqui que visitam as pessoas, que ora pregando o Evangelho, e tivesse a oportunidade de pregar numa cidade, e a cidade inteira se converter ao Senhor. O prefeito da cidade, os vereadores da cidade, os juízes da cidade, todo mundo se humilhando na presença de Deus. Se o livro de Jonas terminasse no capítulo 3, estaria tudo feito, tudo lindo, porque uma grande obra tinha acontecido. Só que o capítulo 4 mostra o interesse do nosso Deus, não apenas numa grande multidão, mas o interesse de Deus no indivíduo. Deus queria salvar 120.000 pessoas de Nínive, mas Deus também tinha algo a tratar, em especial com o seu profeta chamado Jonas. Então, o nosso Deus é o Deus que cuida da coletividade, mas também é o Deus que trata o indivíduo, trata cada um de nós. E até agora, no capítulo 3, não tinha ficado claro por que Jonas fugiu. Essa série é Fugindo de Deus. Por que Jonas fugiu? No capítulo 4, nós temos a resposta para essa indagação. Encontramos aqui a razão que levou Jonas para longe do querer e da vontade de Deus. E aí, como consequência, ele teve que lidar com um tremendo quebrantamento dentro de um grande peixe, onde o Senhor teve um encontro com ele. Mas o capítulo 4, irmãos, que nós acabamos de ler, mostra que Jonas fugiu porque ele estava terrivelmente enfermo. Miseravelmente enfermo. Jonas não conseguia amar Nínive. Ainda que, como lá no primeiro sermão, a gente entenda quem era Nínive, terrível, tinha destruído os antepassados de Jonas, ainda assim, Jonas não conseguia amar aquela cidade. Jonas não conseguia amar as pessoas perdidas daquela grande cidade. Por quê? Porque Jonas estava enfermo e a sua enfermidade impossibilitava ele de cumprir e obedecer a palavra de Deus. E aqui a gente já tem algo importante para a nossa vida, porque quando alguém adota uma postura de desobediência, isso é um sinal
de enfermidade espiritual. Quando alguém resiste fazer o que a palavra de Deus determina, quando alguém começa a usar justificativas evasivas, explicações, eu não congrego por causa do ministério de louvor, eu não congrego por causa do pastor da igreja, eu não congrego porque eu não gosto do estilo da igreja, eu não sirvo porque eu não gosto do irmão que fica na portaria, eu não entrego meu dízimo porque eu não concordo, e ele começa a arrumar justificativas, começa a arrumar pretexto, para não servir ao Senhor, ou pelo menos, para que os efeitos dos seus erros sejam atenuados, sejam minimizados. Quando nós começamos a arrumar desculpas para não servir o reino de Deus, quando a gente começa a dar respostas evasivas para fugir daquilo que Deus tem para as nossas vidas, acenda uma luz amarela na sua história, porque esse pode ser o indicativo de que você está enfermo espiritualmente, e quando nós estamos enfermos, nós precisamos de um agir do Senhor nas nossas vidas. Por isso, como você está em relação à vontade de Deus? Você está no centro da vontade do Senhor? O que você está fazendo com a sua vida profissional, com a sua vida familiar? O que você está fazendo com a sua vida ministerial no reino de Deus, no ministério que Deus colocou você? O que você está vivendo e fazendo está refletindo o querer de Deus para a sua vida? À noite, quando você vai dormir e coloca a cabeça no travesseiro, você descansa tranquilo, na certeza de que está cumprindo o que Deus te chamou para você fazer? Pastor, mas por que isso? Porque eu quero compartilhar com vocês, porque nós estamos falando de um homem de Deus chamado Jonas, que foi usado por Deus para quebrantar uma cidade de 120 mil pessoas. Mas Deus também queria curar o seu profeta. Deus queria tratar aquele a quem Ele usa. Talvez nesta manhã, no encerramento dessa série, Deus queira tratar o Auriedno, Deus queira tratar você, Deus queira trazer cura para a nossa existência. Então, a gente tem uma questão inicial muito séria, porque esse homem, que era o homem de Deus, usado para pregar, estava enfermo, precisava de cura, precisava de libertação espiritual. Pastor, mas como assim? O homem que Deus usou para quebrantar 120 mil pessoas, precisava de libertação espiritual? Precisava. E Deus desejava completar sua obra. Porque o Deus que se importa com 120 mil pessoas é o mesmo Deus que se importa contigo que está aqui nesta manhã. O Deus que se importa com o grande povo dele é o Deus que olha para o teu casamento, é o Deus que olha para a tua história, é o Deus que olha para a tua vida. E aqui é uma questão gravíssima no meu ponto de vista. Por quê? Porque é possível alguém trabalhar para Deus, cantar para Deus, ministrar em nome de Deus, falar em nome de Deus, pregar sobre Deus, viver única e exclusivamente da causa de Deus, e ainda assim está enfermo, ainda assim está iludido, ainda assim está enganado espiritualmente. Olha que coisa terrível, irmãos. Jonas era o pregador, Jonas era o homem de Deus, mas ainda assim ele precisava ser curado, ele precisava de libertação. Então não se iluda, pastor, eu canto no ministério de música desta igreja. Eu estou aqui, eu canto e Deus usa, é uma bênção. Deus me usa para receber os irmãos, eu estaciono o carro e Deus me usa. Deus me usa na zeladoria, eu limpo a igreja e eu passo um perfuminho nas cadeiras para ficar perfeito, eu faço tudo isso. Pastor, eu cuido da projeção, eu cuido da mídia da igreja.
Já é um trabalho abençoado. Deus me ajuda. Eu sou do ministério de crianças, pastor. Cuidar dos filhos dos crentes e cuidar das filhas do pastor. O senhor não sabe a luta que é esse negócio, pastor. Meu nome já está escrito no livro da vida só por isso. Porque às vezes a gente pensa que o simples fato da gente estar trabalhando para Deus significa que a gente está entendendo o que Deus está querendo para nós. E a prova de Jonas Jonas fez uma grande obra para Deus, mas a grande obra de Deus ainda não tinha entrado no coração dele. Então isso é gravíssimo, porque às vezes, quando a gente fala fugir de Deus, fica claro, quando a pessoa abandona o ministério, quando a pessoa deixa de congregar, quando a pessoa deixa de orar, quando a pessoa deixa de viver no ambiente da família da igreja, vai para as baladas, começa a tomar todas, fica muito claro, e a gente diz, isso aí não é nem fugir, abandonou Deus, não é? É claro, mas o texto está falando de gente que serve a Deus, gente que está na liderança da igreja, gente que está orando, gente que está lá sendo quebrantado no ventre do peixe e ainda não foi curado, e ainda não foi tratado, gente que está obedecendo ao Senhor, gente que chega cedo para o ensaio no culto, gente que sai tarde para fechar a igreja, gente que se coloca à disposição, e ainda assim, precisa ser curado pelo Senhor. Porque isso é muito sério, irmãos. O fato de você servir a Deus não significa que Deus está curando e tratando o seu coração. Porque é quando a religião ocupa o primeiro lugar na vida do crente, o cristianismo vai para o banco de reserva, ele vai para longe. Quando as ocupações com os rituais, com as formulações acadêmicas, com os dogmas engessados, quando aquilo é simplesmente o fato para a gente cumprir o ritual, a gente está longe daquilo que Deus tem para o nosso coração e para a nossa vida. Por isso é possível a gente estar fugindo de Deus obedecendo aos rituais. É possível a gente estar fugindo de Deus ouvindo a voz de Deus. E o desafio ao final desta série deixe Deus completar a obra no seu coração e pare de fugir do propósito de Deus para a tua vida. O que nos aproxima de Deus não é o simples fato da gente cumprir algumas rotinas. Ainda que cumprir rotina seja importante para o funcionamento da igreja. O que nos aproxima do Senhor é uma fidelidade autêntica para aquele que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, cuja presença dele é real neste lugar, e cuja vontade dele é tratar os nossos corações. Por isso, olhando para Jonas, nós podemos estar enfermos, e Jonas estava enfermo. Jonas estava enfermo, primeiro, emocionalmente. Repete assim comigo: Deus quer curar a minha enfermidade emocional. O texto que nós lemos no capítulo 4 mostra que Jonas estava desgostoso, Jonas estava irado, as emoções de Jonas tinham sido afetadas, ele não conseguia ter paz consigo mesmo, ele não conseguia se realizar. Eu fico imaginando isso. Imagina eu chegando numa conferência de 120 mil pessoas que não são crentes. E aí, quem lembra dos apelos antigamente? A gente gostava de fazer aqueles apelos, né? E aqueles apelos assim, olha, se você não aceitar Jesus hoje, pode ser que ao atravessar a rua, o carro vai te pegar, e aí o pessoal ficava quebrantado. Não é esses apelos. Mas eu fico me imaginando numa conferência de 120 mil pessoas de não crentes, e aí ao final da mensagem, essas 120 mil pessoas se convertem. Eu me senti o cara, ia sair de lá feliz da vida, ia escrever um livro sobre grandes conferências, ia fazer assim um negócio extraordinário. Jonas, depois que acontece isso com ele fica triste. É o primeiro pregador que eu vejo na Bíblia ficar triste porque a sua pregação teve efeito. Ele fica entristecido porque Deus havia operado o milagre.
Mas por que Jonas está assim tão desgostoso, tão triste em seu coração? Porque ele estava irado, porque ele estava enfermo. E a primeira enfermidade dele era emocional. Emocionalmente Jonas estava abalado. Quantas pessoas dentro da nossa igreja não estão emocionalmente enfermas, não sabem conversar, não têm paciência umas com as outras, vivem iradas, vivem com raiva, vivem cheias de cólera, de ira, porque nada dá certo, tudo está errado. Ninguém se aproxima de pessoas assim. E essas pessoas se tornam emocionalmente enfermas, precisando de Deus, mesmo estando dentro da casa do Senhor. Mas deixa eu dizer para você, se você porventura está assim, nós estamos adorando um Deus, cuja mão dele pode repousar sobre a sua cabeça, sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua história. Mas Jonas também estava enfermo teologicamente. Por quê? Porque ele tinha uma compreensão equivocada de quem era Deus. O versículo 2, ele diz: eu sabia que tu és um Deus clemente e gracioso, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Teologicamente ele sabia quem era Deus, ele sabia de tudo isso, estava na mente dele, ele tinha aprendido nos 30 pontos do doutrinal, agora não é mais 30 pontos, né? Acho que agora é 31. Estava na cabeça dele, ele tinha decorado, mas aquilo não tinha descido para o coração dele. Se perguntasse para ele quem era Deus, olha, a resposta dele é sensacional. Se você está fazendo curso de teologia e colocar a resposta de Jonas lá na pergunta, quem é Deus? Você vai tirar um 10, porque a resposta de Jonas teologicamente estava correta. O problema é a teologia intelectual dele não tinha descido para o coração. Havia um duelo entre o racional e a fé espiritual. Embora ele conhecesse muito sobre Deus, ele soubesse muito sobre as formulações teológicas, ele soubesse tudo a respeito de Deus, como tinha que ser um bom culto, como que tinha que ser uma boa pregação, como que tinha que ser uma boa evangelização, como que tinha que ser o hino a ser cantado, ele sabia tudo. Mas ele não aceitava a misericórdia de Deus. Ele não aceitava esse amor de Deus no coração dele. Jonas estava enfermo porque ele estava perdido em sua teologia. Quanta gente dentro da igreja está servindo a Deus, está perdido nos seus dogmas. Entenda bem o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que os dogmas não são importantes. Não sei se foi o mês passado ou há 2 meses atrás, nós fizemos uma série doutrinária aqui na igreja. Porque dogmas têm a sua importância. Agora, se nós vivermos só pelos dogmas, nós vamos estar distante daquilo que Deus quer para acender, incendiar o nosso coração. Porque mais do que obedecer, porque aprendemos a obedecer, precisamos entender o porquê estamos obedecendo. E quando entendemos o porquê, o nosso coração se aquece. Ainda que seja difícil obedecer, eu vou obedecer. Mas por que você obedece? Porque eu entendi o que Ele tem para a minha vida. Não porque o pastor disse que tem que fazer. Quanta gente dentro da igreja, preocupada com aquilo, cujo Espírito Santo não está nem aí. Quanta gente dentro da igreja, brigando para saber se a cor da arca de Noé era marrom, preta ou branca. Quanta gente brigando para saber de qual costela Adão foi tirada, da primeira, da segunda, do meio, de cima, de baixo. Tanta gente brigando para saber qual era o fruto proibido que eles não podiam comer. Não era maçã, porque a maçã a gente come, mas que fruto era? Deve que era muito bonito. Aí começa uma discussão teológica. Eu não estou dizendo que questões teológicas não são importantes, são.
tem um espaço, tem um local para elas. Agora, o que nós precisamos entender, a obra de Deus não será alcançada por nossas formulações teológicas, a obra de Deus será alcançada quando a vontade do Pai estiver claro no nosso coração, e a presença do Espírito incendiar as nossas vidas de tal maneira, que não importa o que aconteça à nossa volta, a gente vai continuar olhando para Ele, que é Senhor da nossa vida. Por quê? Porque nós somos o povo de Deus, e o que nos une, irmãos, é o sangue derramado na cruz do Calvário. O que nos une é a palavra dele revelada para nós, a única regra de fé e conduta. O que nos une é a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a obra dele torna o acesso límpido, claro. Ainda que a gente não venha concordar em alguns pontos, ainda que a gente possa dizer, olha, eu não concordo com esse ponto, você não concorda com aquilo, mas quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para o sacrifício dele, não tem como não fugir. Ao contrário, nós vamos para a presença dele, nós nos apresentamos diante dele, e nós dizemos, Senhor, nós queremos render glórias a ti. Senhor, eu estou sem forças para caminhar, mas eu estou diante do teu altar. Senhor, eu não tenho vontade de congregar, mas eu estou diante de ti, quebranta o meu coração. Senhor, faz tempo que eu não sinto a tua presença, eu sou batizado no Espírito Santo, mas Senhor, faz anos que eu não sinto essa chama queimar dentro de mim. E aí quando você se apresenta diante dele, algo extraordinário vai acontecer. Porque quando a gente tenta racionalizar todas as coisas, e eu já mostrei para vocês que a gente é muito racional e já fizemos séries sobre isso, mas tem momentos, irmãos, na nossa história, que a gente tem que deixar o racional de lado e dizer, Senhor, eu creio no teu milagre, eu creio no extraordinário, sopra do teu jeito, faz do teu jeito, faz do teu querer. Só que quando a gente está enfermo teologicamente, a gente não consegue. Jonas estava enfermo existencialmente. Versículo 3, ele ora, peço-te, pois, Senhor, tire a minha vida, porque é melhor morrer do que... Imagina, irmãos, o sucesso desse homem. Se propôs a pregar o Evangelho, ainda que o Espírito levou ele para isso, ele prega, as pessoas se convertem, e ainda assim ele quer morrer. Escapou a razão de viver dele. Como é que a gente explica isso? Ele faz a obra de Deus, Deus o abençoa, coroa ele de bênçãos, de graça, os resultados são extraordinários, mas ao final daquela conversão coletiva de toda a cidade de Nínive, aquele profeta estava na UTI espiritual, ele estava num processo de tratamento intenso, porque não queria mais viver, ele perdeu a razão de viver. Quantas vezes o diabo consegue implantar outros objetivos em nossa vida, outras metas em nosso coração, e aos poucos nós vamos nos afastando do ideal feito por Deus. E por que a gente precisa viver? Porque o nosso alvo é glorificar, é louvar aquele que é todo poderoso. E quando a gente perde a razão de viver, nós estamos dizendo, olha, eu não quero viver para a glória de Deus, eu não quero viver para louvor do Senhor. Mas além de estar enfermo emocionalmente, teologicamente, existencialmente, Jonas estava enfermo espiritualmente. O versículo 5 mostra que ele sai da cidade e ele fica de longe, porque na cabeça dele é o seguinte, que os primeiros versículos ele está dialogando com Deus. No versículo 5 ele vai para fora da cidade e ele fica assim, quero ver se Deus não vai honrar a pregação. Quero ver se Deus não vai fazer do jeito que eu penso. Eu quero assistir de camarote o fogo descendo sobre Nínive. Eu quero daqui escutar os gemidos de dor daquele povo. Esse povo merece. Tudo que eles fizeram com o meu povo, agora eu vou ver. Ainda que Deus tinha dito para ele que tinha concedido graça. Mas ele insiste e ele fica lá esperando. E ele quer que o fogo caia em nome de Deus.
Espiritualmente ele entendeu tudo errado. Por quê? Porque ele entendeu que a autoridade da pregação dele era mais poderosa do que a vontade daquele que ordenou que ele fosse pregar. Irmãos, nós não estamos aqui porque o seu pastor te discipulou, nós não estamos aqui porque um irmão, aquele irmão querido que trouxe você para a igreja, nós não estamos aqui por isso, nós estamos aqui porque aquele que pagou o preço pelas nossas vidas, ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, e ele diz: eu ainda tenho gente que eu quero tirar das trevas. Mas Jonas não estava preparado para esse diálogo. Jonas queria ser salvo, mas ele queria que 120.000 pessoas queimassem no fogo descendo do céu. E vamos ser honestos, às vezes não é isso que a gente deseja para os outros. Aqueles que não maltratam a gente até fala: não, esse aqui pode vir junto que vai ser bênção. Mas tem uns por aí no trabalho, na escola, na igreja. Tem uns que a gente, quando vai orar, você respira fundo e fala: Deus, trata ele. Mas quando você fala Deus trata ele, você não está pedindo a misericórdia e a graça de Deus para ele. Você está se imaginando: Deus, pega ele, Senhor, passa a foice, Deus, detona, arrebenta com ele, Senhor. Eu quero ver ele destruído. A gente tem o mesmo sentimento de Jonas. Por quê? Porque a gente está enfermo espiritualmente. Por isso Deus precisa ter um encontro conosco. Porque quando a gente está enfermo espiritualmente, a gente entra numa cegueira espiritual e acha que as coisas têm que ser do nosso jeito. A gente começa a achar que, a gente começa a agir com falta de humildade, a gente começa a agir com falta da compreensão de que o universo está no controle do nosso Deus, e que não é o Auriedino que vai mudar isso, e não é você que vai mudar isso. Porque isso também é para mim, irmãos. E é para nós aqui. Nós somos como Jonas, nós queremos as coisas do nosso jeito. Eu não sei vocês, mas eu sou extremamente ansioso. E a minha ansiedade, Deus vai me tratando, porque a minha ansiedade deriva do senso de ter controle de todas as coisas. Hoje menos do que há 5 anos atrás. Há 5 anos, se hoje eu sou chato, há 5 anos atrás eu era insuportável. A minha filha mais velha está na adolescência e ela fala assim: pai, tem hora que o senhor é insuportável. Aí eu falei: você aprendeu com seu pai, você está igualzinha. Não é? Nós somos igual Jonas, irmãos, nós queremos do nosso jeito, nós queremos ter controle sobre todas as coisas. Então quando eu estou pregando aqui para vocês, é porque o Espírito Santo já tratou lá no meu quarto comigo, enquanto eu estava preparando aqui, porque Deus quer pessoas que abram mão do controle, para que Ele esteja no controle das nossas vidas. Quem tem que estar no controle não é você, não é o Auriedino, mas o Espírito Santo que está aqui neste lugar. Ele precisa assumir o controle das nossas vidas, Ele precisa assumir o controle da nossa igreja. E é por isso que Deus propõe a Jonas cura. Deus também propõe cura para você. Deus propõe cura para mim. Deus propõe cura para a igreja dele. Cura absoluta. E rapidamente, enquanto o grupo se prepara para cantar, 3 coisas fundamentais para que a cura se processe e promova uma mudança no meio do povo de Deus. Primeiro, tenha uma visão da soberania de Deus. Quem é o Deus que você está adorando? Às vezes, o Deus que nós estamos adorando não é o Senhor dos Exércitos. É a sua vontade pessoal, o seu jeito de ser, sua maneira de enxergar as coisas, o seu autocontrole. Deus é soberano. Ele faz uma planta nascer, mas Ele faz essa planta morrer, porque Ele é Senhor dos senhores, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o meu Senhor, Ele é o teu Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Segundo, é preciso abrir-se para o anúncio do conselho de Deus. Versículo 9, Deus vai lá e: mas por que você está assim? Eu fico imaginando Deus, irmãos. Porque a gente sempre tem um olhar limitado de Deus. Eu fico imaginando se fosse eu no lugar de Deus.
ia dar um peteleco na orelha de Jonas e falar: seu infeliz. Não era? Você vai lendo assim, não dá uma raiva um negócio desse? Mas Deus, olha a paciência de Deus. Jonas, você tem alguma razão para estar com raiva? Olha a paciência de Deus. Deus, nessa hora, Deus me ensina como tratar um adolescente. Não é? Quem tem filho adolescente sabe o que eu estou dizendo. Aí tem uma hora que dá vontade de dar um peteleco na orelha e falar: criatura, você não sabe nada da vida. Aí Deus vai lá e fala: Jonas. Aí Deus começa a aconselhar Jonas. Qual conselho Deus tem dado para você e você não tem ouvido? Qual orientação? Ah, pastor, Deus ainda não me deu orientação. Você lê a lição bíblica, Ele te orienta. Você ouve a mensagem na igreja e Deus te orienta. Aí você sai bravo e fala assim: não gostei do pastor Auried, o pastor Auried está dando muita cajadada ultimamente, essa série de mensagens está muito difícil, não quero ouvir essa mensagem. Aí você vai lá e coloca no pastor virtual que você gosta. Aí você começa a ouvir ele desce a lenha. Aí você fala: não é possível, até aqui, irmão, é Deus falando com você. Abra o seu coração. Porque se o Espírito está falando é porque Deus quer te tratar. Deus não quer que você vá para Tarsis, Deus quer que você vá para Nínive, porque lá em Nínive Ele vai curar o teu coração, Ele vai curar a tua alma, Ele vai tratar diretamente com você. Então abre-se para o anúncio de Deus, para o conselho de Deus. E terceiro, enxergue-se no profundo amor de nosso Deus, o grande amor de Deus. É possível a gente servir a Deus, falar de conversão, falar de arrependimento, e ainda assim, a gente não entendeu o amor de Deus. A gente precisa começar a viver mais o amor de Deus. Deus curou Nínive, Deus salvou Nínive, mas Deus não se contentou com isso. Ele quis curar Jonas. Ele olha para uma grande cidade, mas Ele olha para cada pessoa individualmente nesta hora. Ele olha para você aqui presencialmente, mas Ele está entrando aí na sua sala, no seu quarto, onde você está acompanhando, porque Ele quer tratar você. Por isso eu quero desafiar você. Olha para o seu coração, olha neste momento para dentro de você, para você enxergar os próprios pecados, a própria enfermidade. Não fuja de Deus, não fuja da realidade de que o Senhor quer tratar o seu coração. Por quê? Porque Ele propõe cura, Ele propõe libertação, Ele manda para um grande peixe, Ele manda lutas, Ele manda adversidades, porque Ele vai tratar o coração do Auried, no pastor dessa igreja, Ele vai tratar o coração dos conselheiros dessa igreja, Ele vai tratar o coração dos ordenados dessa igreja, mas Ele vai pegar você também, Ele vai pegar cada um de nós, e Ele vai levar para o quebrantamento, para o arrependimento, porque quando a gente se abre, Deus completa a obra dEle, Ele realiza aquilo que Ele quer, para quê? Para a honra e glória dEle. Jonas foi curado da sua enfermidade. Jonas estava enfermo, mas ele foi transformado, porque ele se abriu, ainda que com muita luta. Talvez alguns de nós, como Auriedno, Deus tenha mais trabalho para levar a gente para um confronto, mas não adianta fugir dEle. Ele vai ter um encontro contigo, seja hoje, seja de madrugada lá na sua casa, seja na hora que você estiver cantando o hino que você gosta na sua casa, seja na hora que você estiver ouvindo uma mensagem que você gosta. Você pode até ser um profeta de Deus, como Jonas, mas há áreas enfermas na sua vida, há áreas enfermas na minha vida, há áreas enfermas na sua vida. Deixe Deus curá-las. Deixe Deus tratá-la, para o bem do reino de Deus, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe com Ele, dobre os seus joelhos, em casa, ou aqui, e fala: Senhor, eu compartilho contigo as minhas dores, as minhas enfermidades, os meus dilemas, os meus medos, as minhas preocupações. Eu queria convidar você a ficar em pé. Talvez na oração desse início de tarde você possa orar: Deus, esta é a área da minha vida que precisa de cura e salvação. Senhor, a minha enfermidade está na área financeira.
Senhor, a minha enfermidade está nos meus relacionamentos. Senhor, a minha enfermidade, Pai, está nas coisas profundas do passado, que eu não esqueci, que eu não abandonei, que continua me torturando. Pai, perdoa, porque quando a gente ora e se quebranta diante do Senhor, e fala para Ele: Deus, eu quero ser curado, eu não tenho dúvida de que você pode sair daqui curado pela presença do Espírito Santo. Vamos cantar essa canção, e após essa canção nós iremos orar ao Senhor, nós iremos buscar a este Deus poderoso. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou.
sopra, Espírito Santo. Sopra em nossos corações, promove cura, restaura a tua igreja. Nós te adoramos, Senhor. Tu és poderoso, tu és maravilhoso, tu és invencível. Vem, Espírito Santo de Deus, trata o coração, assim como o Senhor tratou Jonas, a começar pelo Oriédilo. Quebranta-nos, ó Deus. Vem sobre a tua igreja. Nós te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Oh, aleluia. Visita os corações, visita as nossas vidas. Tu reinas nesta igreja. Tu é a glória. Acima de todo nome, nós te adoramos, Senhor. Ouve a oração da tua igreja, Senhor. Nós nos prostramos diante de ti, Senhor. Sopra, Espírito Santo. Quebranta-nos. Queremos entender a tua vontade. Cura as nossas enfermidades. Cura as nossas dores. Oh, aleluia. Faz desta igreja aquilo que o Senhor deseja. Nos leva, Senhor. Ainda que seja necessário ir para o ventre do grande peixe. Ah, Senhor, mas trata a tua igreja. Começa pelo Oriédilo. Pega cada irmão, meu Deus. Ah, Senhor, nós queremos ter um encontro real cada dia contigo. Nós queremos viver no centro da tua vontade. Continue agindo, Senhor, nos nossos corações. Esta igreja não quer fugir de ti, Senhor. Esta igreja não quer fugir da tua presença. Essa igreja não quer ir para Tarsis. Essa igreja quer ir para o centro da tua vontade. Ainda que seja difícil, ainda que tenhamos que encarar os nossos medos e dilemas, mas, Senhor, como igreja nós declaramos que queremos estar no centro da tua vontade. Por isso nos ensina, Senhor, a compreender o teu grande amor. Nos ensina a viver aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Amém. Glória a ti, Senhor. Vamos agradecer Deus. Vamos deixar o Senhor completar a obra em nosso coração. Levante a sua mão assim. Declare assim comigo: a vitória. A vitória.
é minha, da minha igreja, da minha família, do povo de Deus, em nome de Jesus. Se você crê nisso, glorifica Ele. Aleluia! Glória a Ti, Senhor. Nós Te adoramos, Rei da Glória. Nós Te adoramos, Senhor. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Vamos voltar para os nossos lares. Que você tenha um almoço abençoado. Se você quiser, Avenida Santa Efigênia, 687. Quem tiver de carro, dá carona para quem não tem carro. É uns 600 metros, mas vamos lá. Se você quiser orar conosco, está empoeirado, mas vamos já fazer nossa primeira oração lá, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado por esta manhã, meu Deus. Obrigado por esse início de tarde. Estamos saindo daqui, Senhor, na certeza de que a Tua presença é real em nosso meio. Apesar do nosso coração ser como o coração de Jonas, e por vezes, Senhor, nosso sentimento querer nos levar para longe da Tua vontade, da Tua presença, o Senhor nos traz de volta, porque entendemos que o Senhor nos ama, o Senhor se importa com cada um aqui nesta igreja. E é por isso que eu Te agradeço, Senhor. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua paciência conosco, principalmente comigo, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Rei da Glória. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imenso amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Presente a pessoa que está aí perto de você, deseja a ela um sábado abençoado, em nome de Jesus. Você que está de casa, Deus abençoe.